Olá, piscianos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Piscianos, eu vou começar pela energia que vai estar influenciando o período de vocês, tudo bem? E eu tenho aqui 3 energias e cada uma delas vem trazendo uma questão, uma ocasião diferente. A primeira energia, piscianos, fala sobre sensibilidade. A capacidade e a percepção de sentir as coisas antes mesmo que elas cheguem até você. Tanto se vocês estiverem correndo algum risco, ou se forem, ou se houver, né, uma necessidade de se precaver, ou se houver até coisas boas. Essa energia de sensibilidade é aquela energia onde você consegue pressentir as coisas sem que alguém precise te dizer algo, ou sem que alguma coisa precise aparecer na sua frente. E é importante que você confie nisso, porque provavelmente isso vai ocorrer, isso vai acontecer. Então, dentro aí, né, do período dos próximos dias, sentiu alguma sensação, pressentiu alguma coisa, confie nisso, tudo bem? A outra energia aqui, piscianos, está dentro do elemento de vocês, o elemento água. Reforça a primeira energia, né, que fala sobre sensibilidade, mas também é uma energia que não vai só falar desse aspecto interno, mas ele também vai representar como o externo ele causa um impacto na sua vida. Então fala de questões emocionais, muitas vezes que mexe, gera insegurança, geram até medos, dependendo da ocasião. É uma energia que pede a cautela para não se iludir, tudo bem? Só que aí eu tenho uma energia que penetra, vamos dizer assim, porque aonde essas duas energias, né, elas falam sobre sensibilidade, aonde ela está dentro, né, daquele elemento, apesar da primeira energia também trazer o aspecto da terra, né, do elemento terra, então também fala sobre estabilidade, estabilizar as emoções. Eu tenho uma energia territorialista aqui também. Então, essa energia territorialista está partindo de vocês. É uma energia que diz assim, olha, ninguém vai invadir aqui o meu espaço, ou ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. Tudo bem? Pode ocorrer de essa energia territorialista ser de outra pessoa? Olha, 5% de possibilidade, tá, piscianos? Mas eu sinto mais que essa energia é de vocês. Tudo bem? Vamos seguir. Vamos com a energia complementar para entender o que está acontecendo. Perfeito. Aqui vai falar muito sobre a energia do entorno, né? Fala muito sobre a energia cósmica. Entendam assim, piscianos. A energia em si, ela vai falar de um aspecto na qual aquilo que eu semeio. Então, aquilo que você está semeando é aquilo que você vai ter como retorno nesse período. Então, se você está sendo uma pessoa legal, uma pessoa do bem, você vai ter um retorno em alguma situação na sua vida, em alguma área da sua vida. Não importa se você está sendo bom em alguma situação, não importa se a área é totalmente diferente, se a questão é totalmente diferente. Então, é como se você tivesse um retorno. Você está recebendo esse pressentimento, essa energia mais espirituosa, só que tem a energia territorialista que ela pode realmente gerar o quê? Alguma energia de egoísmo, alguma energia de egocentrismo, no caso. Ou, se eu valido minhas emoções aqui, não importa o que está no externo. Então, essa energia complementar, ela vem dizendo assim, olha, aquilo que você semear
é aquilo que virá para você como retribuição nas situações que você está tentando resolver ou no que você está buscando, seja como objetivo, seja como melhora, seja como equilíbrio. Tá? Aqui também entra o aspecto da cura. É uma energia que vai falar de sabedoria, né? Olhar as coisas com uma visão diferente. Mas ainda eu reforço para vocês, tá? Que existe aqui coisas no oculto que podem trabalhar ao seu favor ou não, dependendo de como as coisas estão sendo tratadas ou feitas aqui. Vamos continuar e vamos ver o que temos aqui, piscianos. Eu tenho 5 de espadas que vai evoluir para o 9 de espadas. O que significa isso? Eu tenho uma energia que fala sobre vantagens, né? Quero sempre ter vantagem. Ou vocês podem estar lidando com alguém que quer obter vantagens. Só que o fato dessa pessoa ou dessa situação acreditar que está garantido em algo, tá? Isso pode representar vocês também. Isso está fazendo com que alguém se aproveite de uma situação, né? Ou alguém acredite que tem algum tipo de vantagem sobre vocês. Só que isso aqui não vai ficar a banho-maria, vamos dizer assim. Aqui realmente existe uma evolução nesse quadro. Então, é como se alguém fosse tentar tirar proveito de uma situação porque acredita que tem uma vantagem, tudo bem? E que isso evoluísse para algum tipo de sofrimento, piscianos. Isso evoluísse para algum tipo de sofrimento. E realmente você pode estar pressentindo isso. Você está olhando uma situação e falando, olha, é bom não fazer isso, é bom não mexer com isso, é bom não agir assim, porque isso vai desencadear aí algum problema. Por isso que fala realmente sobre essa questão. Às vezes, alguma coisa evoluindo para um sofrimento. Por exemplo, se isso aqui são crises, chega uma hora que isso evolui para um estado mais grave. É um exemplo, tudo bem? Aqui é como se o quadro ele fosse evoluir. Porque eu pressinto, mas eu não ajo sobre esse pressentimento. Eu pago para ver ou eu deixo acontecer de alguma forma. Dá para ser evitado isso? Claro que dá. Mas em alguns casos pode ser que isso não seja evitado. Alguém pode realmente assim estar resistindo sobre uma situação. Como pode ser uma teimosia, tudo bem? Mas é como se alguém estivesse resistindo. Alguém continua alimentando uma situação. Alguém continua... pode ser um estado de conformismo, mas realmente pode ser assim. Alguma coisa que envolva uma teimosia. Em poucos casos, isso pode representar força bruta. Em poucos casos, né? Alguém usando da força física para continuar aguentando ou para continuar fazendo o que precisa ser feito. Às vezes isso aqui pode se tratar de algum trabalho pesado também. Falo de trabalho no sentido profissional, tá? Não em outros aspectos. Vocês podem estar lidando com a energia de leão aqui. Libra, Gêmeos, Aquário. Existe algum arrependimento? É como se alguém estivesse chorando pelo leite derramado. Alguém, assim, aqui, piscianos, é como se alguém estivesse resistindo. Alguém ainda estivesse tentando manter algum aspecto de força, pode ser até uma força mental em outras ocasiões, mas aqui existe uma energia de arrependimento, existe uma energia
de tristeza. Pode falar também de sofrimento mental aqui. E que de alguma forma há uma sensação de que isso pode ser comprometido. Aqui também pode envolver questões que envolvam família, dinheiro. Pode envolver estabilidade também. Mas parece que, de alguma forma, existe alguma coisa acontecendo, principalmente, assim, não é que alguma coisa tá te pegando de surpresa, piscianos. É como se você já tivesse tendo um certo pressentimento, pode ser que você sonhe com alguma coisa, porque tem alguma coisa tentando te avisar sobre algo. Só que pode haver uma energia territorialista ou uma atitude mais teimosa que não está te deixando ver o que precisa ser visto. Então acaba que existe aqui uma troca que não é recíproca, uma troca que não é justa, porque as coisas estão sendo tratadas de uma forma imatura. É como se houvesse impulsos aqui. Então assim, em vez de eu prestar atenção nos meus sentidos, naquilo que eu estou pressentindo, naquilo que eu estou intuindo, eu estou me deixando levar por essa energia impulsiva. Então, eu tenho uma teimosia, eu quero isso, eu quero essa estabilidade, ou eu quero ter o controle sobre esse lar, ou eu quero ter o controle sobre essa família, ou eu quero ter controle sobre um aspecto de estabilidade, pode representar uma área profissional também, só que a minha teimosia não está me deixando enxergar o que estão tentando me mostrar sobre uma situação. E essa situação fala que não há reciprocidade ou que as coisas assim não estão sendo vistas como deveria. Aqui tem alguma mentira, algum engano. Pode representar um ambiente, por exemplo, um evento, uma reunião, onde existe ali alguma coisa que está passando despercebido de fato. Porque a visão que vocês estão colocando não é uma visão muito madura, ou não é uma visão muito realista, talvez até racional sobre as coisas. Existe uma vontade de manter o controle e a vontade ela é tão forte que as outras coisas estão passando despercebidas. Existe mentira, existe engano numa situação. Existe aqui uma energia que pode estar sendo teimosa ou resistente a algo. Aqui eu tenho energia de Libra, Gêmeos, Aquário, Câncer, Peixes. Tenho energia de Áries, Leão e Sagitário. Touro. Aqui parece que as coisas só vão se movimentar dependendo da atitude que você vai tomar em relação a uma outra situação. Por isso que fala muito do semear aqui. Se eu semear algo de uma maneira muito brusca, talvez os resultados que eu espere vão ser totalmente diferentes do que eu tô ali aguardando. É como se você, vamos colocar assim, tá? É um exemplo, piscianos. Vamos dizer que você está numa fase de teste, você está sendo testado numa situação. Como você vai agir ali ou como você vai tratar a situação não pode ser de forma impulsiva ou teimosa. Tem que ser de uma forma realista, tem que prestar atenção nos seus sentidos, olhar a situação mais a fundo, não deixar a energia territorialista invadir, mas olhar as coisas com certa sensibilidade,
Porque a maneira como você vai tratar essa situação, ela vai te trazer um retorno num resultado que você está esperando. Que possivelmente pode ser um resultado que envolva dinheiro, que envolva prosperidade, que envolva família, que envolva realizações e estabilidade aqui de alguma forma. Só que existe coisas acontecendo no oculto, né? Então tem alguma coisa que é como se alguém não estivesse te dizendo a verdade sobre uma situação. Alguém está te escondendo alguma coisa aqui. E pode acontecer de isso vir à tona num momento que não vai ser muito interessante. Vocês podem estar lidando com Capricórnio, Gêmeos também. Aqui pode se tratar de manipulação através da comunicação. Talvez existia alguma parceria envolvida ou realmente alguém estava manipulando informações, situações. De alguma forma, isso vai gerar algum tipo de estresse, ansiedade. Podem estar lidando com Touro, Virgem ou Capricórnio. Lembre-se que se eu for impulsivo ou teimoso ou teimosa, uma situação que poderia ser resolvida de uma maneira simples, ela vai evoluir para um quadro um pouco pior. Por isso que ou você sonha alguma coisa, ou você pressente alguma coisa que é para te ajudar a perceber essa mentira ou esse engano, para que você possa agir de uma maneira cautelosa ou de uma maneira mais realista, para que você acabe ali não perdendo algum tipo de estabilidade. Aqui não se deve jamais agir de maneira violenta ou de maneira agressiva verbalmente, seja vocês ou seja alguém que vocês estejam lidando, porque isso poderia realmente gerar algum tipo de finalidade. Vocês podem estar lidando com o Escorpião, algum tipo de finalidade aqui. Libra, pode envolver algum tipo de ganho, questões de justiça, mas é como se tem que se olhar as coisas de maneira realista. A energia ela tá batendo muito nesse ponto. Veja as coisas de forma realista. Pare de ver as coisas de maneira tão intensa. É como se você estivesse deixando suas emoções. A energia territorialista não era nem para estar aqui, porque ela não combina com as outras energias. Então é como se essa energia está partindo de você e essa energia ela pode atrapalhar tudo. Porque enquanto você está nessa energia, tem coisas passando despercebidas aqui. Porque você só quer enxergar aquele ponto, você não está olhando o todo, o entorno. Então pede assim, para que você não veja as coisas de uma forma ingênua. Pede para que você não idealize situações, que você busque, pesquise, veja as coisas pelo que elas são. Então é isso, piscianos. Espero que dê tudo certo para vocês, tudo bem? Muito obrigada, piscianos. Se cuidem e bom período para vocês. Tchau, tchau. E claro, me desculpe qualquer barulho externo. Até mais, peixes.